Nós vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro do profeta Samuel. Que bênção, todo mundo com a Bíblia aqui na igreja nas mãos, isso é uma maravilha. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro do profeta Samuel, no capítulo 15, no versículo 20. Vocês que estão ao vivo aí, na internet também, acompanhem aí, porque o tema é o seguinte: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Entenda o contexto da passagem. Então eu vou ler aqui 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designada destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sacrificar o quê? Bois, ovelhas, animais, porque o culto naquela época era prestado assim. E o atender a quem? A palavra de Deus, não a palavra ali do rei Saul. E eis que obedecer é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem se rebelou foi Saul. E a obstinação é como a idolatria. Quem se obstinou foi o coração de Saul. É como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós lemos aqui 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 20 ao 23. E eu vou repetir o tema da mensagem. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Entenda o contexto. Então vamos lá. Alguns líderes sempre citam: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Essa palavra foi dita, como nós acabamos de ler aqui, pelo profeta Samuel ao rei Saul, né? Eles dizem isso como se hoje tudo o que o seu líder mandar você fazer, você tem que fazer, você tem que obedecer, pois se você não obedecer, você estará em rebelião contra ele, como se ele fosse Deus, que é infalível. Então esse jargão aqui, porque isso virou um jargão em muitos círculos evangélicos, isso é citado como um jargão, ele é repetido em tons de, até mesmo de ameaça, ao irmão, por exemplo, que não concordou com alguma palavra ou com alguma decisão de sua liderança, de seus líderes. E seus líderes maliciosamente, né, com malícia, ou ignorantemente, porque desconhecem, né, a hermenêutica do texto, desconhecem, repetem um jargão: eis que obedecer é melhor que sacrificar, eis que obedecer, você tem que me obedecer, dizendo que aquela pessoa que decidir desobedecê-la será vista como rebelde, né? Será vista como rebelde, porque o texto fala aqui de rebelião, fala de feitiçaria, fala de obstinação, e portanto essa pessoa será castigada por Deus.
Se o irmão não souber interpretar corretamente o texto que foi lido aqui, ficará em pânico, né? E fará tudo o que lhe mandarem, mesmo que seja antibíblico, ele vai obedecer. Então, frases do tipo: não julgueis, são muito comuns em ambientes neopentecostais. Quase todas as igrejas neopentecostais devem ter alguma exceção aí, mas quase todas as igrejas neopentecostais, aonde o líder é o dono da igreja, se vocês não sabem aqui e se vocês não sabem aí, quase todas as igrejas neopentecostais, o líder da igreja é o dono da igreja. Ele não tem que prestar contas a absolutamente ninguém. Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é o dono da igreja. Então eu já quero deixar aqui um conselho, né? Todas as vezes que o mercenário da fé falar que você não deve julgá-lo, pergunte-lhe o seguinte: quem é você para continuar pecando descaradamente à vontade? Essa é a pergunta que você deve fazer ao mercenário da fé. Ele chega para você e diz: quem é você para me julgar? Você diz: quem é você para continuar pecando à vontade, descaradamente? Essa é a resposta que você tem que dar para ele. Essas coisas acontecem, sabe por quê? Porque as pessoas não estudam a Bíblia. Elas não se debruçam sobre a hermenêutica bíblica. É a matéria que eu estou estudando hoje, né? É a matéria que eu estou estudando no meu curso de teologia, é a hermenêutica bíblica. Para aprenderem o que significa tal passagem, o texto. A passagem que lemos não pode ser tomada do texto isoladamente. Você deve ler o anterior, o antes da passagem, e também o que vem depois. Assim você interpretará corretamente. Eu li um trecho da passagem, mas eu já li o antes e eu já li o depois. Eu vou dar a interpretação para vocês. Vocês, quando chegarem em casa, vocês leiam tudo. Leiam o antes e leiam depois. Não fiquem com preguiça. Não fiquem com preguiça. Leiam. Então vamos analisar aqui o contexto dessa passagem. Vou ler aqui 1 Samuel 15, 2. Vou ler um pouquinho antes, lá no começo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Amaleque é o rei dos amalequitas. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os menos. Essa foi a ordem de Deus. Para quem? Para o rei Saul. Então aqui vemos Deus mandando destruir totalmente os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Eram gente boa pra caramba. Eram guerrilheiros terroristas. Atacavam as nações vizinhas, apossavam-se de suas riquezas, apossavam-se de suas famílias, apossavam-se dos seus campos. Tudo gente boa. Enfim, os amalequitas foram os primeiros a dominar os israelitas ao entrar em Canaã. Qual foi o primeiro povo que dominou Israel ao entrar em Canaã? Amalequitas. Foram eles. Os amalequitas constantemente invadiam os campos de Israel. Parece até uma turma aí de hoje. Vou falar não. Parece uma turminha que gosta de invadir propriedade privada.
Deus sabia que Israel nunca viveria em paz enquanto os amalequitas existissem. Por que Deus sabia disso? Porque Deus é Deus, pô. Ele é onisciente, ele sabe do futuro, ele sabe. Ele sabe que os amalequitas não vão se arrepender dos seus pecados. Ele sabe que não haverá arrependimento para aquela nação. Ele sabe se você e eu vamos arrepender dos nossos pecados. Ele sabe se você irá para o inferno ou não. Porque Ele é Deus. Deus sabia que Israel, o seu povo, nunca teria paz enquanto os amalequitas existissem. Deus mandou destruir os amalequitas. Com tudo. Animais, tudo. Deus também sabia que a idolatria deste povo, que povo? Os amalequitas, ameaçava o relacionamento de Israel com ele, Deus. Portanto, o único meio de proteger os israelitas era destruir os amalequitas com o seu poderio bélico e todas as suas posses, inclusive os seus ídolos. Aí a pergunta: Saul foi obediente? Saul obedeceu? Não foi obediente. Saul e os seus homens não destruíram o despojo de guerra, nós lemos aqui no começo, e nem a Amaleque, rei dos amalequitas. Isto demonstrou o quê? Por parte de Saul: desrespeito com Deus, descuido para com a palavra de Deus, pois Saul estava violando diretamente uma ordem direta de Deus: vá e destrua todos. Então vamos lá, primeiro ensinamento de hoje. O que isso aqui nos ensina? Isso aqui nos ensina o seguinte: Saul estava encobrindo o pecado dele. Quando encobrimos o pecado a fim de proteger o que temos, ou para ganho material, na verdade, nós não estamos sendo astutos. Nós estamos desobedecendo à vontade de Deus. E aqui você vê que Saul, ele foi seletivo. Ele matou alguns, uma galera lá, ele matou. Mas Amaleque ele não matou. Os animais ele não matou. Os despojos de guerra ele não destruiu, ele trouxe. Ele foi seletivo, né? O que eu aprendo aqui? A obediência seletiva, né, é nada mais, nada menos do que um novo nome para desobediência. É isso. É uma forma de desobediência. É uma outra forma de desobediência. É outra forma de você mascarar o seu caráter pecaminoso. É uma forma de eu mascarar o meu caráter pecaminoso. Isso é a obediência seletiva. E foi exatamente isso que Saul fez, poupando Agag, né, e os despojos da guerra. Saul, ele estava se auto-enganando. Ele se auto-enganou. Saul pensou que conseguir uma grande vitória sobre os amalequitas. Matei todo mundo. Trouxe só Amaleque e os despojos de guerra. Porque com os despojos de guerra eu vou poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Vai sim. Saul pensou que obteve uma grande vitória, mas Deus viu Saul e suas decisões como um fracasso total. Saul lhe desobedeceu e ainda mente para Samuel sobre os resultados da batalha contra os amalequitas. Olha aqui, ó. Resultado das batalhas contra os amalequitas é a mentira. 1 Samuel 15:13. Estou indo antes um pouquinho. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor.
a palavra do Senhor. O cara trouxe Agag vivo, o cara pegou os despojos de guerra e levou. Deus falou para não fazer isso. E ele diz com a maior cara de pau: cumprir a palavra do Senhor. Ele foi seletivo. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? Que balido, que rugido é esse aí? Que barulhinho é esse aí nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Saul pensou o quê? Que a sua mentira não seria descoberta, ou que talvez o que ele fez não era errado, porque ele poupou os animais para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Outra lição para a gente aprender aqui hoje. Outra lição. Saul foi desonesto. Pessoas desonestas costumam crer nas suas próprias mentiras. Olha, é uma coisa assim comum aos desonestos. Elas creem no que falam. É verdade. Elas falam a mentira mais descarada do mundo. E ela crê que aquilo que ela disse, ela sabe que é mentira, mas ela crê que aquilo é verdade. Elas creem nas mentiras que elas constroem acerca de si mesmas. Com isso, elas perdem a habilidade de quê? De distinguir o que é a verdade. Elas não conseguem mais saber o que é a verdade. Elas não conseguem mais distinguir o que é a verdade. Elas, acreditando em suas mentiras, elas se auto-enganam, elas afastam-se de Deus, elas perdem a credibilidade com as pessoas e com as suas amizades. Então Saul o quê? Saul não escutava Deus e as suas ordens. Saul escutava a sua própria voz. Saul escutava o seu próprio ego. Saul era tão egocêntrico que ele chega a construir um monumento em sua própria honra. Não para Deus, mas ele constrói um monumento para a sua própria honra. 1 Samuel 15:12, estou lendo antes. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si, uma coluna. E eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Samuel decide fazer o que Saul deveria ter feito desde o começo, quando recebeu a ordem de Deus. 1 Samuel 15:32. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, animosamente. Agag estava feliz. Por que Agag estava feliz? Porque ele foi levado com vida. Ele estava feliz, animosamente. E disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte? Só que no versículo 33, ele vai se ferrar. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Morreu tarde demais, né? Porque era para ter sido morto lá atrás por Saul. Concluindo, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, estamos na antiga aliança. Eu acho que não preciso explicar isso para ninguém, né? Isso aqui é a antiga aliança. Antiga aliança, antigo pacto, olho por olho, dente por dente. Eu acho que todo mundo sabe disso, né? Quando nos dizem que o obedecer é melhor do que o sacrificar, nos relembrando, né? Deus está nos relembrando, a palavra está nos relembrando que Deus manda Saul matar
os inimigos, amalequitas, e não tomar dos despojos da guerra com a desculpa mentirosa, cínica, que era para oferecer sacrifícios ao Senhor. Nada tem a ver com essa galera da candomblé pentecostúmica macumpostal, que quer lhe aterrorizar, tirando passagem do seu contexto, para que vocês lhes obedeçam cegamente, a ponto de não enxergarem o que está explícito dentro do texto sagrado. É algo que está claro, está explícito. Mas se você não ler, se você não estudar, se você não aprender com quem sabe, você vai aprender errado. E o pior, você vai aprender errado e vai transmitir errado. Você está crente que está transmitindo a palavra de Deus. Você não está transmitindo a palavra de Deus. Você está transmitindo uma doutrina humana errada. Líderes que fazem isso também. Lembra que Saul construiu um monumento para a sua própria honra? Então, líderes que agem assim já construíram em seus corações monumentos também para a sua própria honra, desonrando o Deus vivo. Então nós temos que ser como os crentes bereanos. Está lá em Atos 17. Vai lá em Atos capítulo 17, dá uma lidinha lá. Que examinava as Escrituras com muito interesse em saber se o que lhes era ensinado era verdade ou era uma mentira disfarçada de verdade. E sabe a quem os crentes de Bereia puseram à prova? Paulo, o apóstolo. Os crentes de Bereia puseram Paulo e Silas à prova. Vamos ver se o que ele diz é verdade. Paulo, o maior mestre em teologia. Paulo. Eles colocaram Paulo à prova. E o texto diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras com toda a avidez. Você tem que ser como um crente de Bereia. Examinar a Escritura com toda a avidez. O diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar a muitos. E ele, o diabo, ele também tem os seus ministros disfarçados de pregadores. Porém, a verdade sempre irá prevalecer. Cedo ou tarde, a verdade sempre aparece, sempre irá prevalecer. Pastor André, o que acontecerá então com estes que insistem em transformar as suas mentiras em supostas verdades, usando o púlpito na maior cara de pau? O que vai acontecer com essa galera? O que eles vão ouvir no futuro? Eles vão ouvir no futuro isso aqui que está escrito em Mateus 7, 18 em diante. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É o dia do juízo. Quem é o juiz? É esse cara aqui, esse homem aqui, Jesus. Ele vai te julgar, ele vai me julgar. Eu estou doido para que chegue esse dia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Jesus falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que eles vão ouvir
naquele grande dia. Eu espero ter ajudado a vocês com essa mensagem do Evangelho Eterno de Jesus Cristo. Eu espero ter ajudado a vocês não mais se confundirem com o eis que obedecer é o melhor do que sacrificar. Você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer. Aí você vai lá, é um otário e obedece. Obedece aos malandros da fé. Obedece aos malandros e às malandras da fé. Não pode. O obedecer é melhor do que sacrificar tem a ver com isso aqui. Tudo que foi dito por Samuel, Saul, tudo que foi feito por Saul, quando desobedece uma ordem direta de Deus para matar os amalequitas, pega do despojo, Deus proibiu, e ele quer sacrificar. Samuel vai chegar para ele e vai falar: eis que obedecer a palavra de Deus, Saul, é melhor do que o sacrificar. Você era para ter obedecido a palavra de Deus. E não ficar pensando em trazer ovelhinha, carneirinho, vaquinha. Estou ouvindo um mugido de boi aí, escondido aí em algum lugar. Não ficar pensando em oferecer sacrifício. Será que Deus se agrada tanto em sacrifício do que se obedeça a sua palavra, Saul? Aí, se vocês continuarem a ler o texto todo, vocês vão ver o quê? Deus rasgou o reino das tuas mãos, Saul, e já o deu a um que é melhor do que tu, Saul. Vai pegar o reino de Saul e vai dar para Davi. Ele perde o reino. Não. Então, eu espero ter ajudado vocês aí a compreender a literalidade do texto. É isso o que o texto diz. Não aceite nenhum homem, nenhuma mulher falando assim: você tem que trazer um sacrifício aqui no altar hoje de 5.000 reais. Eis que Deus mandou. Se você não obedecer, olha, eis que a desobediência é como o pecado de rebelião. Aí já vai tirar tudo aqui do contexto. E você já vai ficar em pânico. Você não estuda a Bíblia. Você já vai ficar em pânico. Ai, meu Deus do céu, vou ter que dar 5.000 reais. Vou ter que dar 5.000 reais. Aí você vai lá, nesses malandros vagabundos da fé, e vai lá e dá lá de oferta de sacrifício 5.000 reais. Não faça isso. Não faça isso. Estude o texto, estude o contexto da passagem. Se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa inteligente, biblicamente. Você vai se tornar uma pessoa conhecedora da Bíblia. Olha, eu estou aqui direto na minha casa. Eu convido toda hora todo mundo para vir aqui em casa. Vem aqui em casa estudar a Bíblia comigo. Vem aqui. Não vem ninguém, meu irmão. Não vem ninguém. Estou aqui. Estou aí, de segunda a quinta, sexta. Só não vem quem não quer. De graça, não precisa pagar dízimo, não precisa pagar oferta de sacrifício, não precisa pagar nada. Ainda vai vir, ainda vai ganhar um café, um bolo, ainda vai se dar bem. Ainda vai se dar bem. Vai estudar a Bíblia, vai ganhar um café, um bolinho que a minha esposa vai fazer. Então não vem porque não quer. Aqui. Tem 4 pessoas aqui assistindo o culto. Tem 4 pessoas aqui assistindo o culto. Aqui era para estar cheio. Isso aqui era para estar cheio. Mas sabe o que acontece também? Agora nós vamos para uma outra parte. Eu falei da liderança. Agora vamos para outra parte. Agora nós vamos para a membresia. Tem muito membro de igreja que o seu coração deseja o material. E por desejar o material, eles frequentam esse tipo de vagabundos da fé. Então, me perdoe assim, a minha pura sinceridade, todo mundo já me conhece, sabe que eu não guardo a palavra, né?
membros que fazem isso são igualmente vagabundos da fé. Vocês merecem ter líderes vagabundos da fé. Vocês merecem, pô. Vocês merecem sofrer na mão desse tipo de gente. Porque vocês não querem aprender. Vocês querem viver no engano. Até quando vocês vão querer viver no engano? Eu espero que o Espírito de Deus toque na sua mente e no seu coração, para que vocês abram as suas mentes e os seus corações para a verdade. A verdade é Jesus Cristo. E modéstia à parte, eu só prego a Jesus Cristo. Tem que me aturar. Tem que me aturar. Eu só prego a Jesus Cristo. E no grande dia, eu não vou ouvir assim de Jesus: André, eu nunca te conheci. Apartado de mim. Eu não vou ouvir isso não. No grande dia, eu vou ouvir assim: André, eu te conheço. Vem para cá, para a minha direita. É isso que eu vou ouvir do meu Senhor Jesus. Porque eu não comprometo o ensino da Bíblia. Eu não comprometo. Agora, tem muita gente aí que compromete. E você está se comprometendo com eles. Você tem compromisso com eles. Cuidado. Cuidado. Para que não roubem a tua coroa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui foi explicado todo o contexto da tua palavra. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Foi explicado tudo aqui. Senhor, tem muita gente congregando com falsos mestres, em falsas igrejas, com falsos missionários, com pessoas que não têm compromisso com a verdade bíblica, com pessoas que não estudam a palavra, ensinam errado. Muita gente, Pai. Isso é muito triste. No ano de 2022, pessoas que não estudam a palavra. Tem pastores que fazem filosofia, querem fazer tudo, mas não fazem ideologia. Eu nunca vi isso. Pastores que querem fazer filosofia, mas não querem fazer teologia. Eu não entendo. Faça uma filosofia, mas a matéria obrigatória de todo pregador chama-se teologia. Isso é obrigatório. Então, em nome de Jesus, Senhor, abra a mente, abra os corações para que não caiam em engano, para que despertem do sono espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrar agora dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória, o poder, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Todos que creem, digam amém e graças a Deus.